Olá pessoal, estou de volta para mais uma videoaula sobre o Android. Então nesta videoaula eu quero falar com vocês a respeito de views, view groups e layouts. Então uma questão no projeto de aplicações para o ambiente Android é a dificuldade da gente projetar para diferentes dispositivos Android. Então você projetar uma única aplicação que ela se adeque a diferentes dispositivos Android. Então a gente tem dispositivos, quando a gente fala a respeito de dispositivos Android, a gente está querendo se referir a uma gama enorme de dispositivos do tipo tablet e smartphone principalmente, né? Então esses dispositivos eles têm diferentes tamanhos e resoluções de tela, o que dificulta o projeto das aplicações, né? E uma questão importante também é a gente lembrar que o equipamento hoje em dia ele pode ser usado tanto na posição vertical quanto na posição horizontal, né, em portrait ou landscape. Então é comum o usuário alternar entre essas posições. E a gente tem que sempre tentar criar uma interface do usuário que se adapte corretamente a essas mudanças, né, de resolução, que se adapte a qualquer dispositivo e dentro do mesmo dispositivo tire proveito dessas posições, né, de hora que o usuário alterna entre essas posições. Então é isso que a gente vai conversar nesta videoaula. Então o Android ele tem um conceito de views. Então a sua tela é uma view e todos os itens que a gente coloca nessa tela são views também, ou seja, todos os componentes que a gente usa para criar a interface, né, o layout da tela, são views. Então todos eles são derivados, né, de uma classe chamada view. E uma view também pode ser composta. Por exemplo, você tem a view que é apenas um botão, por exemplo. Ela é uma view e ela é derivada da classe view, que está dentro de um gerenciador de layout, que também é uma view. Agora você pode ter outros componentes que ele é um conjunto de outras views, de outros subcomponentes, né? Então são subclasses da classe view. Aí eles entram na classe chamada view group. E um exemplo desse que a gente pode citar é o Rail Button, onde você tem várias opções onde o usuário só pode clicar uma. Se ele clicou outra, ele alterna para aquela que o usuário acabou de clicar. Então aí tem um exemplo de vários componentes, mas que formam um único componente. Então ele é uma view group, que também é uma subclasse da classe view. Bom, ao projetar as telas, a gente usa o conceito de layout, né? Então o Android tem o conceito de layout. O que são layouts? Layouts são containers de views. São objetos onde dentro dele você vai colocar outros objetos. Então, se ele é um container de view, ele vai agrupar views. Então ele faz parte da classe, ele é uma subclasse de view group. Então aqui é projetado para o propósito único de controlar como as views filhas são posicionadas na tela. Então você tem a view principal, que é o elemento raiz, e aí você vai colocando os outros elementos, que vão ficar sempre na hierarquia, né, dentro desse elemento raiz. Então os layout é como que você vai lidar com essa disposição dos elementos na tela. Então o Android disponibiliza os chamados Layout Managers. Então são várias formas diferentes de lidar com a disposição dos elementos na tela. E um desses Layout Managers é o Linear Layout. Então quando você cria um layout usando esse conceito de Linear Layout, ele vai posicionar os elementos em uma única linha ou coluna, dependendo da orientação selecionada, né? Se é o vertical ou horizontal, landscape ou portrait, né? E aí a gente pode usar o valor de uma propriedade chamada weight, né, um peso, e definir esse peso em cada elemento filho para especificar quanto do espaço do layout o elemento irá ocupar em relação aos outros, né? Então às vezes tem algum elemento que ele é maior ou menor e você quer distribuir ele de forma mais coerente, mais adequada, você pode atribuir um peso para ele. Aí a gente tem também o Table Layout. Então esse Table Layout ele lembra um pouco o Table lá do HTML, né? Ele arranja os elementos em um formato de grid, de linhas e colunas, onde cada linha
em uma tabela é representada por um objeto do tipo TableRow, o qual por sua vez contém um objeto view para cada célula. Então quem conhece um pouco de HTML lembra que a gente tem o TR, né, o TableRow, e para cada linha a gente pode criar quantas células a gente quiser. Então aqui também o conceito é parecido. Você tem o Table Layout e aí você vai criando o TableRow. Para cada linha da tabela você pode ir acrescentando views, né, que formam as células daquela linha. E a gente tem também o Frame Layout. Então o objetivo do Frame Layout é alocar uma área da tela, geralmente para apresentar uma única view. Então, se múltiplas views filhos forem adicionadas, por padrão aparecerão uma sobre a outra, né? Então ele coloca sempre no canto superior esquerdo. Então vai ficar uma sobre a outra. E aí uma alternativa é setar um parâmetro chamado Gravity, a gravidade, né, para cada uma das views. Então, por exemplo, setando Center Vertical, centralizará verticalmente no Frame Layout. E aí vocês têm também o Relative Layout. Esse daqui é um dos mais poderosos e flexíveis gerenciadores de layout. Talvez o mais utilizado. Talvez não, tenho certeza que é o mais utilizado. Então ele permite que as views sejam posicionadas tanto em relação a outras views, como em relação ao layout que a contém. Então você criou a tela inicial, então aquela tela já tem um elemento raiz, que é o layout principal. Então você pode posicionar em relação ao layout principal, e aí na posição que você quiser, no centro. E aí depois que você colocou um elemento, você pode posicionar o outro em relação àquele. Por exemplo, tem que ficar à direita do elemento anterior, tem que ficar acima, à esquerda, abaixo, a tantos pontos de distância. Então o Relative Layout é perfeito quando estiver desenhando interfaces que deverão funcionar em vários tamanhos de orientação. Então, considerando que a gente vai ter diversos tamanhos diferentes de tela, resolução diferente de tela, e a possibilidade de mudar, de alternar entre o horizontal e o vertical, a gente precisa de um layout que seja flexível, e esse layout se chama Relative Layout. Então ele facilita bastante a adequação, a adaptação de um layout às diferentes tamanhos e resoluções de tela, né? Aí vocês têm também o Absolute Layout, que permite que a gente fixe, né, posicione uma view, né, um objeto, um componente, numa posição bem determinada. Então eu posso especificar a coordenada XY que aquele componente deve ser posicionado dentro do layout. Então esse layout ele é desencorajado porque não tem flexibilidade, né? Então você de repente criou o layout para um dispositivo pequeno, de repente vai rodar num tablet que tem uma tela maior e fica aquele objeto minúsculo num canto da tela, por exemplo, e o resto da tela totalmente inutilizado, né? Então ele não é flexível, então é desencorajado o uso dele. E aí a gente tem também o Grid Layout, que é relativamente novo e que foi introduzido a partir da versão 4 do Android. Então o Grid Layout é dividido por linhas invisíveis, né? Então é uma forma da gente posicionar, distribuir de forma igual, né, na tela os componentes, mas a gente não vê as linhas, né? Então ele forma um grid com linhas invisíveis, formando linhas e colunas, né? E onde as views filhas podem ser colocadas nas células e podem ser configuradas para, por exemplo, dar um span, né? Então a gente pode combinar, né, várias células numa linha ou numa coluna para que um determinado componente, né, uma determinada view ocupe uma região desse grid. Então ele funciona também de forma parecida com a tabela do HTML, onde você pode dar o span. Então também é bem interessante. Bom, como eu disse no início, existe uma hierarquia, né? O que se cria tem um componente raiz. Então cada view numa interface do usuário representa uma área retangular. Então todos os componentes representam uma área retangular. E uma view é responsável pelo que deve ser desenhado neste retângulo, e ela pode também responder aos eventos que ocorrem sobre ele. Por exemplo, você posicionou um botão numa certa posição, então aquela view do tipo button ela é responsável por desenhar aquela região da tela, e também ela é responsável por responder a um clique, por exemplo. Então a gente tem uma hierarquia, né? Por exemplo, eu criei uma tela onde eu tenho um linear layout. Dentro desse linear layout eu posso colocar um relative layout, e aí eu posso colocar
outras views. Então cada uma dessas daqui é uma view. Então a gente cria uma hierarquia. Então cada view, sempre lembrando, é uma região retangular da tela, que aquela view é responsável por montar, por desenhar aquela região da tela, e também se ocorrer algum evento, por exemplo, o usuário clicar, dar um touch lá, é essa view que é responsável por responder por esse evento. Então aqui um exemplo de layout, né? Eu posso criar uma tela. Então isso tudo aqui é uma view, e eu estou usando o gerenciador chamado Relative Layout. Aí dentro desse daqui eu posso criar uma outra view, Linear Layout. Ó. Então eu coloquei um objeto button, na hora que eu colocar o outro, eu coloco tudo um após o outro na linha. E aí eu tenho um outro layout dentro do layout principal, que é o layout raiz, que é um Table Layout. E aí eu crio um Table Row com duas views. Isso aqui funciona como células, né? Então essa é uma linha da tabela, essa é uma célula, essa é outra. E aqui outra linha com duas views, que seriam duas células, se fosse uma tabela de HTML, por exemplo. Então aqui simplesmente como que seria a hierarquia desse layout, né? Então eu tenho um Relative Layout, e depois abaixo dele um Linear Layout e outro Table Layout. Então, Relative Layout, como filho desse, que é o elemento raiz, eu tenho esse daqui, que é uma view também, e esse botão, que é uma view, que é filho desse, e assim por diante. Então, todos os layouts existe uma hierarquia. Bom, aqui já é um exemplo de como seria o layout, né? Então a gente vai arrastar um elemento e colocar na tela, e aí depois trabalhar com as propriedades desse elemento. Então depois que a gente inserir uma view no layout, é só alterar as propriedades. Então para algumas propriedades, como largura, altura, margens, etc., precisa ser especificada uma unidade de medida, e aí está um ponto importante que a gente deve prestar atenção. Então quais as unidades de medida que a gente pode especificar aqui? Pode ser em polegadas, só que não é muito seguro, né? Por exemplo, se eu coloco lá 3 polegadas porque estava num tablet, aí ó, que chega num equipamento minúsculo, não cabe na tela. Milímetros também é a mesma coisa. Pontos também vai ter problema por causa de resolução. E aí a gente tem esse aqui, ó, DP, Density Independent Pixels. É uma unidade de medida abstrata, baseada na densidade física da tela do dispositivo, relativa à densidade básica. Então se você for estudar um pouco mais a fundo como que é a resolução das telas, vocês vão ver que existe uma densidade básica, que é um dos primeiros equipamentos lá, que era 160 pontos por polegada. Todos os outros são em relação a esse daí. E esse, então, se a gente colocar o DP, ele vai se ajustar à resolução da tela. Então vai ficar bem mais adequado o layout. Ele, conforme você muda do equipamento, ele se ajusta à resolução da tela. Então esse é o recomendado. E a gente tem o SP, que é o Scale Independent Pixel, que ele é similar ao DP, ao Density Independent Pixel, mas ele leva em conta as preferências de fontes do usuário. Então se o usuário fez configurações diferentes, ele vai considerar essas preferências. E a gente tem o PX, né, que é o pixel da tela corrente, qual é a resolução, quantos pixels a tela atual tem. Então essa unidade de medida também não é recomendada, né, porque as telas terão diferentes resoluções. Então o que fica bom numa tela não vai ficar em outra. Então, reforçando, sempre dê preferência ao DP. E aí você desenhou um layout legal, bem distribuído os elementos na tela, ele vai se adequar a outras telas, mesmo que ela seja de tamanho diferente. Bom, então esse é um comentário que eu achei que era necessário a gente fazer, só para dar uma pincelada a respeito de layout, né? E aí depois a gente vai no próximo videoaula, então, criar um projeto para montar o layout, mas principalmente para ver como que a gente gerencia eventos. Então foi dito nessa mesma videoaula aqui que uma view é uma região retangular da tela, que ela é responsável por desenhar aquela região e também é responsável por gerenciar o que acontece com aquela região. Por exemplo, passar o mouse, clicar, pressionar e ficar segurando pressionado, é um clique longo. Então isso se chama eventos, e a gente vai ver então na próxima videoaula
como que a gente gerencia esse evento. Mas na hora de você montar o seu layout, leve em consideração esses itens aqui que a gente conversou, né? Os tipos de gerenciadores de layout, as unidades de medida, que são uma das principais questões na hora de você montar uma interface de usuário legal. Ok? Então, obrigado por ter assistido essa videoaula e espero vocês na próxima.